Grisaldo Barreto Botelho, Danilo da Silva Carvalho são agentes da Vigilância Sanitária. No boletim de ocorrência, eles aparecem como denunciante. Tá? O Grisaldo sendo fiscal denunciante e o Danilo como testemunha. Peraí, começou errada essa história. Vamos ouvir primeiro o que tem a dizer a dona Sandra Massucato, secretária da Vigilância Sanitária. Põe na tela, diretora, perdão, põe na tela. Um dos assuntos polêmicos aqui da cidade foi a apreensão da carne na escola Primeiros Traços. Segundo a Vigilância Sanitária, estava imprópria para consumo. Eu vou conversar agora com a chefe aqui da Vigilância Sanitária e ela vai nos explicar um pouco mais sobre o ocorrido. Sandra, o que realmente aconteceu em relação a essa carne que foi apreendida na escola Primeiros Traços? A Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia. Na verdade, a Vigilância Sanitária recebeu um chamado que fosse até a escola Primeiros Traços, que lá tinha uma carne que não poderia ser consumida. E como todas as denúncias a gente apura e tem que atender, os fiscais, eu não estava presente no dia na vigilância, inclusive eu estava de férias, e os fiscais da vigilância foram até a escola Primeiros Traços, e quando chegaram lá, foi o vereador Rubi que solicitou a presença deles lá, e eles constataram realmente que a carne, como está aqui na denúncia, que a carne, no empenho, era uma carne que tinha sido entregue outra carne. No momento lá também foi solicitada a presença do veterinário, Dr. Sérgio Henrique, porque até que o veterinário é a pessoa mais certa para falar que tipo de carne seria. Houve um equívoco da parte da Vigilância Sanitária, na hora da denúncia, ter falado que a carne não estaria apta para ser ingerida, que poderia prejudicar as crianças. Isso não é verdade. Carne de músculo, todo mundo sabe que carne de músculo não prejudica. A gente come carne de músculo. E então, o que a vigilância fez? A vigilância, ela recolheu essa carne. Ela recolheu a carne para medidas posteriores, para averiguações. Ela foi orientada, inclusive na hora houve uma ligação, o pessoal ligou para a delegacia, o próprio delegado orientou que fizesse a apreensão da carne. Mas foi uma apreensão cautelar. Uma apreensão cautelar, não foi uma apreensão para ser incinerada devido à carne estar com problema. Como eu estava de férias, eu fiquei sabendo no mesmo dia à tarde, no outro dia de manhã eu já retornei, porque eu sabia que se a carne não tinha problema, não estava contaminada, só porque era músculo, não era pertinente a vigilância sanitária ficar com aquela carne aqui. Então, nós estivemos aqui, olhamos, vimos que a carne era músculo, se tratava de músculo, realmente tinha um empenho que falava que era acém ou patim, mas na verdade não era pertinente. Se a escola recebeu, a escola teria que ter devolvido essa carne. Então, eu liguei novamente para o delegado, e ele devolvi a carne para a escola e falei com a diretora que ela que teria que tomar a decisão para qual destino ela daria a carne. Se ela ia dar para as crianças consumir, se ela ia cozinhar, ou se ela ia incinerar, ou se ela ia devolver, que o destino seria dela, e não da vigilância sanitária. E no termo de devolução, como eu já me justifiquei aqui, que eu coloquei lá que a carne estava própria, sim, para consumo. Que a carne não tinha problema algum para ser consumida. Agora, essa questão de empenho e de valores já não é pertinente à vigilância sanitária, então foi por isso que a vigilância recolheu a carne e logo em seguida devolveu a carne. Não é errado a vigilância fazer uma apreensão cautelar, não é errado, a gente pode ir lá apreender, averiguar e depois devolver. Né? Houve um equívoco por parte na hora de fazer essa denúncia, que eles foram até a delegacia, houve esse equívoco, mas na verdade a carne não estava imprópria para consumo.
Então, você não vê isso como uma precipitação, no caso. Vocês podem fazer essa medida cautelar para prevenir, no caso, vocês podem ir lá buscar a carne e fazer as devidas averiguações? Sim, a gente pode. Agora, por exemplo, eu vou até citar aqui uma situação que a gente está enfrentando aqui no estado de Rondônia. Nós estamos fazendo uma apreensão das polpas de açaí. Toda a polpa de açaí que foram embaladas do dia 10 ao dia 15, está ocorrendo em Rondônia uma suspeita de toxoplasmose. E todas as pessoas que ingeriu a polpa que foi embalada do dia 10 ao dia 15, oriunda do estado do Amazonas, elas estão com o vírus. Tem 30 casos em Paraná, 28 em Ouro Preto, alguns em Porto Velho. Nada prova que é a polpa que está passando para as pessoas o vírus da toxoplasmose. Não tem prova nenhuma, mas nada impede da gente recolher. Como é uma suspeita, a primeira suspeita é essa, a gente recolhe, depois a gente vê que está tudo normal, desde que a gente armazenou ela e fez uma coleta, uma apreensão cautelar dentro das medidas, das normas, a gente depois devolve, foi o que foi feito. Os meninos, na dúvida, os nossos fiscais da vigilância, eles recolheram, na dúvida eles recolheram, mas depois eles devolveram a carne. A questão, como vocês se decidiram que a carne estava própria para consumo através de um especialista que veio até aqui, como que foi feito? Não, a gente não, até porque não como eu já disse, não era nem pertinente à vigilância sanitária, porque realmente a denúncia ali era que a carne tinha sido entregue músculo e tinha sido vendido a 100 e não músculo. Então, nós devolvemos a carne. Nós devolvemos. Na época, a gente tinha um médico veterinário que estava aqui, lotado aqui, ele esteve lá no local. E, na verdade, nós olhamos a carne e, assim, todos os técnicos aqui, eles não têm nenhuma formação, não é um veterinário, mas dava para ver a olho nu que a carne era própria para consumo, que não tinha problema nenhum consumir. Mas aí, eu creio que, assim, que chegou aqui, que a carne foi mandada para análise. Só que agora eu não sei em que pé que está a situação. Esse é apenas o primeiro capítulo dessa história. Esse é apenas o primeiro capítulo dessa história. A dona Sandra disse que mandou um ofício. Aqui eu tenho um outro dizendo que a carne é esquelética, estriado de pior qualidade. No boletim de ocorrência, que toda pessoa, se quiser, vai lá na delegacia, você pode ter acesso, tá? Porque não corre em segredo de justiça, diz uma coisa. A diretora disse que chamou o veterinário Sérgio para identificar a carne. A história, e houve a denúncia, ela falou que foi o vereador Rubi. Agora, peraí, o que o vereador Rubi, o que o Sérgio veterinário, e o nome da diretora da escola até agora não aparece. Produção, Márcio, amanhã, sem falta, a população de Presidente Médici tem que ouvir a diretora da escola. Amanhã, o segundo capítulo dessa história, e você vai saber amanhã quem é o comerciante que eles estão tentando prejudicar.